Qual é a importância do seu pai na sua vida com base na constelação familiar? Bom, nós estamos em agosto, que é o mês do Dia dos Pais, e eu quero explicar para você com essa base sistêmica a importância do seu pai na sua vida. Primeiramente, o pai ele é responsável para nos impulsionar com base na constelação familiar para fora. Ou seja, o pai ele vai nos impulsionar, ele vai nos conceder a força de destino. Então, se eu quero ter clareza, se eu quero ter força para tomar decisões, para ter sucesso profissionalmente falando, para administrar bem o meu dinheiro, ou seja, também para multiplicar o meu dinheiro, se eu quero ter uma relação boa do lado de fora, que é relacionado a esse mundo, eu preciso reconhecer a importância do meu pai. E não só isso, a constelação familiar ela vai nos dizer que o pai é a figura mais excluída do sistema. Isso é chocante e gritante. Mas por que o pai é a pessoa mais excluída do sistema? Isso porque eu e você nós dependemos do olhar da nossa mãe para nós enxergarmos o nosso pai como o nosso pai. Mas isso não vai acontecer, por quê? Porque muitas das vezes, se não 90% que eu vou chutar, vai enxergar o pai não como pai, mas vai enxergar o pai como o homem da mãe. Ou seja, lá nos 2 anos de idade, até os 2 anos de idade, nós temos a simbiose, que é um elo emocional muito forte com a nossa mãe. E isso faz com que nós venhamos ter uma conexão muito forte com a nossa mãe. Talvez você tenha presenciado a sua mãe falando mal do seu pai, ou talvez não. E isso independente do que você viu, do que você ouviu. Mas a forma como a sua mãe enxerga o seu pai vai influenciar na forma que você vê o seu pai. Isso porque essa simbiose, essa conexão vai nos fazer sentir o que a nossa mãe sentiu. Então lá no ventre, aquilo que a sua mãe sentia pelo seu pai, possivelmente você sentiu também. Então você cresceu, se desenvolveu, enxergando seu pai como homem. E talvez esse homem que frustrou a sua mãe, que traiu a sua mãe, que abandonou a sua mãe. E aí você diz assim: pra que eu quero saber desse homem? Pra que eu quero conexão com meu pai? Meu pai fez minha mãe sofrer. Então a dor que a sua mãe carrega referente ao homem, você carrega referente ao seu pai. Mas isso porque você não conhece o seu pai. Você conhece o homem que feriu a sua mãe. Então a constelação ela vai dizer o quê? Que para que nós venhamos fazer a inclusão do pai no sistema, nós precisamos pedir permissão, licença à nossa mãe, para que então a gente venha incluir ele. Como? Mãe, hoje eu compreendo que a senhora sofreu com meu pai, que o meu pai ele foi um homem que te feriu e te machucou, mas a partir de hoje eu me permito acessar a minha força de destino, acessar a minha vida por completo, porque até aqui eu tenho acessado a minha vida 50% apenas. Isso porque a constelação diz que nós somos 50% mãe e 50% pai. Então, na medida que nós rejeitamos o nosso pai, nós estamos rejeitando 50% de nós, nos tornando incompletos. Então, nós vamos falar o que? Mãe, eu entendo. Eu super compreendo que a senhora sofreu, que a senhora se feriu, que o meu pai te machucou, mas a partir de hoje eu me permito acessar 100% da minha vida. Eu quero ser completo, então eu te peço permissão, mãe, que a senhora venha me abençoar, para que eu então acesse o meu pai como meu pai, e não como um homem que feriu a senhora. E a partir daí, o que você vai fazer? Você vai tomar a vida que o seu pai te concede. O que seria tomar a vida que o nosso pai nos concede? É nós concedermos a ele a honra, que é o lugar que é dele por direito. Ou seja, a nossa mãe tem um lugar de honra, nosso pai tem um lugar de honra. Então, quando nós paramos de criticar e julgar o nosso pai, possivelmente por enxergar o nosso pai como o homem da nossa mãe, nós vamos honrar ele, tomar a vida que ele nos concede, nós vamos ter força de destino, que é o quê? Fluir do lado de fora. Então, nós vamos ter sucesso nas nossas finanças, sucesso na nossa área profissional, nós vamos ter o sucesso no contexto geral relacionado ao mundo. Então, hoje eu quero deixar aqui registrado para você que o seu pai ele tem extrema importância na sua vida. E você precisa parar de enxergar ele como o homem da sua mãe e dar a oportunidade a enxergar ele como o seu pai. Mas, Shelly, meu pai, ele só fecundou no ventre me fecundou no ventre da minha mãe e ele sumiu. Ok, entenda uma coisa, nós temos que ter como visão de importância que no dia que nós fomos gerados ali, né, nós fomos fecundados, o nosso pai estava presente. Ou seja, o maior presente que nós poderíamos receber do nosso pai e da nossa mãe é a vida. Então, seu pai ele te concedeu a vida. E o maior motivo de gratidão e honra que nós devemos conceder a ele e à nossa mãe é simplesmente por isso. Talvez você vai ter motivos para agradecê-lo, para honrá-lo por diversas experiências que você viveu com ele. Mas se isso não for possível, agradeça-o, conceda a ele um lugar de honra por ter te concedido a vida, ou seja, ter fecundado uma semente no ventre da sua mãe. E a partir daí você vai ver que você vai ter força de destino, você vai ter clareza nas suas decisões, então você não vai ser mais uma pessoa indecisa, você vai ter força para fluir na sua profissão, você vai ter um poder gigantesco de multiplicação do dinheiro, ou seja, o dinheiro ele vai chegar, ele vai multiplicar, você vai conseguir administrar o seu dinheiro, porque na constelação familiar, o dinheiro ele chega pela mãe e ele permanece pelo pai.
Então você vai parar de ganhar dinheiro e nem saber para onde seu dinheiro vai. Não, você vai ganhar dinheiro, esse dinheiro ele vai ser mantido na sua vida, você vai conseguir administrá-lo, você vai conseguir multiplicá-lo, investi-lo e etc. Então, me conta aqui nos comentários, esse vídeo fez sentido para você hoje? Você decide olhar para o seu pai não como o homem da sua mãe, mas como seu pai, e você decide tomar essa vida que te concede? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião.